Olá, alunos dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Sou a professora Valdisa, mais uma vez gravando a nossa segunda aula de Geografia. Hoje teremos o tema sobre a formação do território brasileiro. Iremos compreender, através da ilustração de processos históricos e econômicos que contribuíram para a organização, a ocupação do território brasileiro, tal como conhecemos hoje. E lembrando a vocês que é um trabalho conjunto com as professoras Paloma e Maria José. Logo mais estaremos atendendo a vocês com dúvidas e orientando para as atividades de estudo complementar. Boa aula, bons estudos! Vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula passada. Lá nós falamos sobre a localização do Brasil na América do Sul, que o Brasil faz fronteira com quase todos os países vizinhos, exceto o Chile e Equador não fazem fronteira. E nós falamos sobre a sua grande extensão territorial, com seus mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil ocupa a 5ª posição de maior país do mundo, depois da Federação Russa, do Canadá, da China e dos Estados Unidos. O Brasil é, assim, o 5º maior país do mundo. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a formação, a organização do território brasileiro, a partir, especialmente, dos processos históricos, desde a chegada dos portugueses, das atividades econômicas que tiveram grande importância para a consolidação e a efetivação da ocupação e povoamento dessas terras, lá descobertas pelos portugueses, ainda no século XV, né? E vamos compreender que tudo isso teve uma importância muito grande para que hoje nós possamos ser chamados também de brasileiros, porque assim se constituiu o Brasil. Vamos pensar um pouquinho? Será que o território do Brasil, como é hoje, visto como nesse mapa ao lado, sempre foi assim? Será que o Brasil já nasceu gigante pela própria natureza, como diz aquele trecho lá do hino nacional? Será que o Brasil sempre foi tão grande, tão extenso assim? Vamos entender. Como nós vemos nas ilustrações do mapa que representa o Brasil em diferentes períodos, nós podemos entender que o Brasil nem sempre foi gigante como ele o é no terceiro mapa, da forma como hoje conhecemos o Brasil dividido em estados e regiões, porque o Brasil já foi como mostrado no mapa 1, da época da chegada dos portugueses, que correspondia a apenas uma parte do litoral. Essa parte coberta pela chamada Mata Atlântica, de onde os portugueses a princípio viram uma atividade lucrativa muito grande, a extração da madeira do pau-brasil, assim usando a mão de obra escrava indígena para a retirada dessa madeira. Então, logo mais tarde, para a efetiva ocupação e povoamento dessas terras, impedindo assim a invasão estrangeira dessas terras assim descobertas por eles, eles implantaram um sistema de divisão de terras, o qual deram o nome de capitanias hereditárias, que eram doadas aos chamados donatários, homens, famílias de posse que pudessem administrá-las, gerando assim lucros à coroa portuguesa. E no terceiro mapa nós vemos como o Brasil atualmente está organizado. Nós vemos que o Brasil se mostra bastante diferente, né? Nessa organização aí que o território brasileiro sofreu ao longo desse tempo.
Nós temos que ter em mente de que a atual configuração do território brasileiro, tal como nós o conhecemos hoje, o mapa atual do Brasil, é fruto de um processo histórico que já dura mais de 500 anos, ou seja, desde a chegada dos portugueses, com a implantação de várias atividades econômicas, desde a extração do pau-brasil, da atividade açucareira, da extração do ouro, da pecuária, do café, do algodão, da indústria. Todas as atividades econômicas de lá para cá tiveram grande importância para a consolidação, para a organização do território brasileiro, a ocupação, o povoamento, tudo isso contribuiu para se formar o Brasil que temos hoje. E entender essas mudanças é importante para compreendermos como o Brasil se tornou um país de tamanha extensão territorial, entendendo também que pelo Brasil ser tão grande, os desafios também de administrá-lo são enormes. Também podemos compreender a importância de proteger esse rico patrimônio que temos em nosso território. Aqui nós vemos o mapa do Brasil atual, segundo a divisão regional realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividindo o Brasil em grandes regiões, as 5 grandes regiões naturais do Brasil, a região norte, região nordeste, região centro-oeste, sudeste e sul. Hoje, o Brasil já consolidado em sua formação territorial e em seus limites com os países vizinhos na América do Sul. Antes da chegada dos colonizadores portugueses, o Brasil ele era habitado em sua grande extensão por vários índios de diferentes tribos espalhados por todo o território que hoje nós conhecemos como Brasil. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que é essa linha que dividiu as terras entre Portugal e Espanha. O Brasil correspondia somente a essa parte em verde aqui no mapa, onde foi dividido em capitanias hereditárias e não correspondia nem à metade do que é o território total do Brasil hoje, Vamos falar um pouquinho sobre as principais atividades econômicas desenvolvidas ao longo dos séculos, que foram de grande importância para a consolidação, a organização do território brasileiro. Isso desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Nós vimos anteriormente que, a princípio, a primeira atividade foi a extração da madeira do pau-brasil, mas logo depois se implantou uma atividade ainda mais lucrativa, que foi o cultivo da cana-de-açúcar. O açúcar tinha um valor, uma procura muito grande, nos países europeus, e para o cultivo, para o plantio da cana, eram exploradas grandes extensões de terra, e para o trabalho pesado foi utilizada aí a mão de obra escrava africana, quando foram trazidos negros numa chamada migração forçada para trabalhar, para fazer esse trabalho pesado nas lavouras açucareiras. Já nos séculos 17 e 18, nós vemos a importância do ouro e diamante, uma riqueza tão desejada por eles assim que descobriram essas novas terras, mas só foram encontrar tempos mais tarde, isso lá para meados do século 17 para 18, o que hoje forma os estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. O ouro que teve grande papel, grande importância para sustentar a economia portuguesa naquela época. No século XIX, nós temos a importância da produção de café, no que hoje
constitui os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Foi, assim, a região sudeste a que mais se beneficiou por conta dos solos férteis e próprios para o plantio deste produto, fez com que surgisse várias cidades e atraindo também aí, contribuindo para o processo de urbanização, especialmente aí no Rio de Janeiro e São Paulo. E, a partir daí, também contribuiu para uma riqueza maior do Brasil pela produção cafeeira. No século XX, nós temos o papel da industrialização brasileira, que se fortaleceu ainda mais no período militar, no período de 1964 a 1985. Tivemos, assim, fortes investimentos estrangeiros, especialmente no transporte, na energia, na comunicação, formando um grande parque industrial do Brasil. No século XXI, além das atividades industriais e outras atividades paralelas, nós vemos uma importância muito grande da modernização do campo e, portanto, assim, uma produção maior da produção agropecuária e do grande agronegócio, né, com a produção especialmente de grãos, soja, trigo, arroz e milho, tornaram-se os produtos carro-chefe da economia da agricultura brasileira. Em 1970, o Brasil recebeu o desenho regional atual. Tal como nós o conhecemos hoje, o Brasil é formado por 5 regiões, segundo o IBGE, dividiu em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, avaliando assim os aspectos sociais, culturais e econômicos. O IBGE agrupou os estados brasileiros de acordo com a semelhança entre esses aspectos, entre os estados. Assim, nós conhecemos o Brasil organizado regionalmente dessa forma. Vamos a um breve resumo sobre o que nós vimos na aula de hoje. O território brasileiro vem sendo formado desde a chegada dos portugueses ao território que atualmente corresponde ao Brasil. Quando os portugueses chegaram, aqui já viviam cerca de 1 milhão de indígenas. Diversos acontecimentos históricos contribuíram para o atual contorno do Brasil. As diferentes fases econômicas que existiram no Brasil também contribuíram para a formação do território. A exploração do pau-brasil, assim como a ocupação no século XVI, era restrita apenas ao litoral. O território brasileiro já foi dividido de diferentes formas: capitanias, províncias e estados. A atividade mineradora e a pecuária deram início a um processo de interiorização do território. O povo brasileiro, nós, somos um resultado de uma mistura de diversas raças: os europeus, os indígenas, os negros e outros povos que imigraram para o país, transformando o Brasil em um verdadeiro caldeirão étnico-cultural. Por hoje é só, pessoal. Siga agora acompanhando as atividades nos grupos de WhatsApp, acompanhe as orientações de suas professoras para realizar as atividades propostas. Bons estudos, aproveitem bem e até a próxima aula.